Você já ouviu falar sobre a Missa dos Mortos em Minas Gerais? Dizem que, à meia-noite, em alguns cemitérios, uma missa é realizada por espíritos e almas penadas. Eu sou João, e esta é a história de como eu presenciei esse ritual macabro e vivi para contar. Eu cresci em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, cercada de lendas e histórias de assombrações. Meu avô sempre me contava sobre a Missa dos Mortos, mas eu nunca acreditei realmente, até aquela noite fatídica. Era uma noite fria de inverno, e a lua cheia iluminava o céu. Meus amigos e eu decidimos provar que a lenda não passava de um conto de fadas. Fomos ao cemitério local, escondidos de nossos pais. Chegamos ao portão do cemitério e escalamos a cerca enferrujada. O ar estava pesado, e o silêncio era quase palpável. Caminhamos entre os túmulos, rindo nervosamente e contando piadas para aliviar a tensão. À medida que nos aprofundávamos no cemitério, o ambiente ficava cada vez mais opressivo. O vento frio parecia sussurrar nossos nomes, e sombras dançavam ao nosso redor. Mas, ainda assim, continuamos. De repente, o sino da igreja próxima tocou 12 vezes. A meia-noite havia chegado. Todos nós paramos e olhamos ao redor, esperando que algo acontecesse. Foi então que ouvimos. Uma música baixa, quase imperceptível, começou a ecoar pelo cemitério. Era um canto gregoriano, uma missa. Olhamos uns para os outros, assustados, mas ninguém queria ser o primeiro a correr. A música ficou mais alta, e vimos figuras nebulosas se movendo entre os túmulos. Espíritos vestidos com trajes religiosos, cantando em latim. Eles não pareciam nos notar, mas sabíamos que algo estava muito errado. Tentamos nos afastar discretamente, mas o chão parecia nos prender no lugar. Os espíritos continuavam a missa, e o ar estava carregado de uma energia sombria e pesada. De repente, uma figura imponente apareceu no altar improvisado. Era um padre espectral. Seus olhos brilhavam com um azul gélido. Ele levantou as mãos, e todos os espíritos se ajoelharam. O padre começou a falar, e sua voz ecoou pelo cemitério, gelando nossos ossos. Ele falava sobre redenção e penitência, mas suas palavras eram carregadas de dor e sofrimento. Nós sabíamos que precisávamos sair dali. Um dos meus amigos, Marcos, finalmente quebrou o encanto e começou a correr. Isso quebrou o feitiço, e todos nós o seguimos. Corremos o mais rápido que pudemos, sem olhar para trás. Os espíritos continuaram sua missa, indiferentes à nossa fuga. Só quando estávamos fora do cemitério, caímos no chão, ofegantes e aterrorizados. Naquela noite, nós juramos nunca mais voltar ao cemitério. As histórias do meu avô não eram apenas contos para assustar crianças. Eu vi a Missa dos Mortos, e nunca mais fui o mesmo. Até hoje, evito passar perto de cemitérios à noite. A lembrança daquela noite assombrada permanece viva em minha mente, um constante lembrete do que existe além do véu da realidade. Se você alguma vez ouvir uma missa sendo cantada à meia-noite em um cemitério, corra. Corra e não olhe para trás. Algumas lendas são reais, e algumas portas nunca deveriam ser abertas. Agora, antes de prosseguirmos, se você quiser aparecer aqui no Mr. Jimmy, deixe seu nome nos comentários e a cidade de onde está vendo esse vídeo. Nós não seríamos nada sem a ajuda de vocês. Há uma antiga lenda em Belo Horizonte sobre uma gameleira assombrada. Dizem que à noite, o próprio demônio faz aparições sob essa árvore. Eu sou Clara, e esta é a história de como me deparei com a maldição da gameleira. Cresci em Belo Horizonte, sempre ouvindo histórias sobre lugares assombrados da cidade. Uma das lendas que mais me intrigava era da gameleira na Avenida do Contorno. A árvore era imponente, com galhos que pareciam braços tentando agarrar qualquer coisa que passasse. Meus amigos e eu decidimos investigar a lenda. Era uma noite sem lua, perfeita para aventuras assustadoras.
Nos encontramos perto da gameleira, com lanternas e câmeras para registrar qualquer coisa fora do comum. Ao nos aproximarmos da árvore, o ar parecia ficar mais frio. A gameleira era ainda mais sinistra à noite, com suas sombras criando formas assustadoras. Podíamos sentir uma presença sombria ao nosso redor. Decidimos dar a volta na árvore, procurando sinais de algo sobrenatural. Foi então que ouvimos um sussurro. Parecia vir de todos os lados, mas quando apontamos as lanternas, não havia nada lá. De repente, um dos meus amigos, Pedro, começou a gritar. Algo invisível parecia puxá-lo em direção à árvore. Corremos para ajudá-lo, mas era como se uma força invisível estivesse nos afastando. Conseguimos puxar Pedro de volta, mas ele estava pálido e tremendo. Disse que viu olhos vermelhos brilhando entre os galhos e que uma voz sinistra prometeu levá-lo para sempre se ele não saísse dali. Apesar do medo, decidimos ficar e descobrir mais. Começamos a filmar a gameleira, esperando captar alguma evidência. O vento soprava forte, e as folhas sussurravam como se estivessem contando segredos antigos. Foi então que vimos uma sombra se formar sob a árvore. Ela cresceu, tomando a forma de uma figura alta e imponente. Seus olhos vermelhos brilhavam na escuridão, e podíamos sentir o mal emanando dela. A figura começou a se mover em nossa direção. Paralisados de medo, não conseguíamos desviar o olhar. A sombra se aproximava, e podíamos ouvir uma voz baixa e ameaçadora. De repente, um grito ecoou pela avenida. Era a voz de uma mulher, desesperada e cheia de dor. A figura sombria parou e desapareceu tão rapidamente quanto apareceu, deixando-nos em silêncio absoluto. Sem entender o que aconteceu, decidimos que era hora de ir embora. No caminho de volta, todos estávamos em choque, tentando processar o que vimos. Pedro jurou nunca mais passar perto daquela árvore. Quando chegamos em casa, revisamos as filmagens. Vimos sombras estranhas e ouvimos sussurros que não estavam lá antes. A presença maligna era real, e nós tínhamos provas. Desde aquela noite, nunca mais voltei à gameleira. A lenda da árvore assombrada é mais do que apenas uma história. É um aviso. Há coisas nas sombras que devem ser deixadas em paz. Até hoje, evito aquela parte da cidade. A lembrança daquela noite continua viva, um constante lembrete do perigo que espreita nas sombras. Se você alguma vez ouvir histórias sobre a gameleira assombrada, acredite. Nem todas as lendas são apenas ficção, e algumas árvores escondem segredos terríveis. Você já ouviu falar da loira do banheiro? Essa é uma das lendas urbanas mais conhecidas no Brasil. Dizem que ela aparece nos espelhos de banheiros, especialmente em escolas. Eu sou Lucas, e esta é a história de como eu a vi e sobrevivi para contar. Eu estudava em uma escola antiga, cheia de histórias e mistérios. Os corredores eram estreitos e escuros, e os banheiros, especialmente o do terceiro andar, eram evitados por todos. Desde criança, ouvi histórias sobre uma mulher loira que aparecia nos espelhos dos banheiros. Diziam que era o espírito de uma aluna que morreu tragicamente na escola, e sua alma nunca encontrou paz. Um dia, decidi enfrentar meus medos e descobrir a verdade. Esperei até que a escola estivesse vazia após o horário de aula. Com o coração batendo forte, fui até o banheiro do terceiro andar. Ao entrar no banheiro, o ambiente estava gelado. As luzes piscavam, e cada passo ecoava assustadoramente. Fiquei em frente ao espelho, tentando reunir coragem para chamar a loira do banheiro. Repeti o nome dela 3 vezes, e loira do banheiro, loira do banheiro, loira do banheiro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Por um momento, pensei que nada aconteceria. De repente, o espelho começou a embaçar, como se alguém estivesse respirando do outro lado. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Uma figura começou a se formar no reflexo. Era ela. Uma mulher pálida,
com longos cabelos loiros e olhos vazios. Sua expressão era de profunda tristeza e raiva. Ela se aproximou do vidro, e pude sentir sua presença do outro lado. Tentei me mover, mas estava paralisado pelo medo. Seus olhos se fixaram nos meus, e ouvi um sussurro: "E por que me chamaste?" Sua voz era fria e desesperada. Eu sabia que precisava sair dali. Lutei contra o medo e consegui dar um passo para trás. A loira do banheiro estendeu a mão através do espelho, tentando me alcançar. Corri para a porta, mas ela estava trancada. Bati desesperadamente, tentando abrir. A figura no espelho começou a rir, um som que gelou meu sangue. Lembrei-me de uma antiga dica que ouvi: pedir desculpas. Com toda a força que me restava, gritei: "E sinto muito." Não queria perturbá-la. A risada acabou. A loira do banheiro parou de se mover. Seus olhos suavizaram por um momento antes de desaparecer no espelho. A porta se abriu sozinha, e eu corri para fora, respirando pesadamente. Desde aquele dia, nunca mais voltei ao banheiro do terceiro andar. A história da loira do banheiro não era apenas uma lenda para assustar crianças. Eu vi, eu ouvi, e nunca vou esquecer. Se algum dia você decidir invocar a loira do banheiro, pense 2 vezes. Nem todas as histórias são apenas mitos, e alguns espíritos não devem ser perturbados. A lembrança daquele encontro ainda me assombra, um constante lembrete de que algumas portas devem permanecer fechadas. Você já ouviu a lenda dos palhaços assassinos? Nos anos 90, uma Kombi branca aterrorizava os bairros da cidade, sequestrando crianças para vender seus órgãos no mercado negro. Eu sou Eduardo, e está a história de como eu escapei das garras dessa gangue macabra. Eu cresci em um bairro tranquilo de São Paulo. Minhas tardes eram passadas jogando bola na rua com meus amigos. Mas tudo mudou quando as histórias sobre a Kombi branca começaram a circular. Era uma manhã de sábado quando ouvi os primeiros boatos. Diziam que uma Kombi branca estava rondando o bairro e que crianças tinham desaparecido. Nossos pais começaram a nos avisar para não ficarmos fora de casa após o anoitecer. Mas, como crianças, a curiosidade sempre falava mais alto. Uma noite, eu e meus amigos decidimos ficar um pouco mais tarde na rua, desafiando os avisos. A noite estava fria e silenciosa, e nossos risos ecoavam pelos becos escuros. Foi então que vimos a Kombi branca. Ela se aproximava lentamente, quase silenciosa. Paramos de brincar e nos escondemos atrás de uma árvore, tentando observar sem ser vistos. Os faróis da Kombi iluminaram a rua, e a porta se abriu com um rangido. De dentro, surgiram 3 figuras vestidas como palhaços, com maquiagens sinistras e sorrisos assustadores. Eu sabia que precisávamos fugir, mas o medo me paralisou. Um dos palhaços começou a andar em nossa direção, rindo e fazendo gestos ameaçadores. Podia sentir o pânico crescendo em meu peito. Finalmente, consegui reunir coragem e sussurrei para meus amigos correrem. Nos levantamos de uma vez e corremos o mais rápido que podíamos. Os palhaços começaram a nos perseguir, seus risos ecoando atrás de nós. Conseguimos nos esconder em um galpão abandonado. Respirávamos pesadamente, tentando não fazer barulho. Os palhaços passaram perto, procurando por nós. Podíamos ouvir suas vozes e risos se aproximando e se afastando. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, o silêncio voltou. Saímos do esconderijo e corremos para casa. Ninguém disse uma palavra, mas todos sabíamos que tínhamos tido sorte. Contei para meus pais o que aconteceu, e eles ligaram para a polícia. As buscas pela Kombi branca se intensificaram, mas a gangue dos palhaços desapareceu tão misteriosamente quanto apareceu. Na escola, a história se espalhou rapidamente. Muitos colegas diziam que conheciam alguém que tinha visto a Kombi, mas ninguém tinha provas concretas. A lenda crescia a cada dia. Alguns meses depois, a Kombi foi encontrada abandonada em um terreno baldio. Dentro,
Havia roupas de palhaço e objetos perturbadores. A polícia nunca encontrou os responsáveis. Desde então, a lenda dos palhaços assassinos assombra o bairro. Ninguém mais ousa ficar na rua após o anoitecer. Eu nunca esqueci o terror daqueles momentos, e o riso sinistro ainda ecoa em minha mente. A lembrança daquela noite ainda me assombra, um constante lembrete de que o perigo pode se esconder atrás de sorrisos macabros. Você já ouviu falar do Capa Preta? Nos anos 70, a cidade de Juiz de Fora foi aterrorizada por um homem misterioso que atacava pessoas à noite. Eu sou Fernando, e esta é a história de como eu me vi frente a frente com essa figura sombria. Eu cresci em Juiz de Fora, uma cidade pacata no interior de Minas Gerais. Durante o dia, a cidade era cheia de vida, mas à noite, uma sensação de medo tomava conta de todos. As histórias do Capa Preta começaram a circular quando eu ainda era criança. Diziam que ele aparecia do nada, vestindo uma longa capa preta que cobria todo o seu corpo. Ninguém sabia quem ele era ou de onde vinha. Os ataques aconteciam sempre à noite. Pessoas eram encontradas desacordadas, com marcas de agressão. Os boatos diziam que ele escolhia suas vítimas aleatoriamente, espalhando terror por onde passava. Uma noite, decidi desafiar meus medos e sair de casa após o anoitecer. Estava curioso para ver se as histórias eram verdadeiras ou apenas lendas urbanas. Caminhei pelas ruas desertas, tentando não chamar atenção. A brisa fria da noite me envolvia, e cada sombra parecia ganhar vida própria. Foi então que ouvi passos atrás de mim. Meu coração disparou, e me virei lentamente, temendo o que iria encontrar. Lá estava ele, o Capa Preta. Uma figura alta, envolta em uma capa que balançava ao vento. Seu rosto estava escondido, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade assustadora. Tentei correr, mas minhas pernas pareciam presas ao chão. O Capa Preta se aproximou, estendendo a mão em minha direção. Senti um calafrio percorrer minha espinha, como se a própria morte estivesse me tocando. Foi então que ouvi uma voz suave, quase um sussurro. "E por que você está aqui, hein?" perguntou ele. Tremendo, consegui responder que queria saber a verdade sobre ele. Ele apenas riu, um som que ecoou pela rua deserta. O Capa Preta se aproximou ainda mais, e por um momento, achei que seria o fim. Mas ele apenas passou por mim, desaparecendo nas sombras como se nunca tivesse estado ali. Fiquei paralisado, tentando processar o que acabará de acontecer. Corri de volta para casa, ofegante. Contei para meus pais, mas eles apenas disseram para esquecer o que vi. A polícia nunca conseguiu pegar o Capa Preta, e as histórias continuaram a assustar a cidade por muitos anos. Na escola, meus colegas não acreditaram na minha história. Diziam que eu estava inventando tudo. Mas eu sabia a verdade, e o medo que senti naquela noite nunca me deixou. Anos se passaram, e os ataques do Capa Preta cessaram tão misteriosamente quanto começaram. Ninguém soube o que aconteceu com ele, e a lenda se tornou apenas uma lembrança assustadora. Ainda hoje, evito andar sozinho à noite. A memória daquela figura encapuzada continua viva em minha mente, um constante lembrete do terror que ele espalhou por Juiz de Fora. A lembrança daquela noite ainda me assombra, um constante lembrete de que o perigo pode se esconder nas sombras da noite.